Sempre gostei não só de filmes de guerra, mas também filmes policiais, filmes sobre a máfia. Sempre achei legal, né? Mas principalmente filmes de guerra. Uma das coisas que me chamava a atenção em filmes de guerra era normalmente a atitude dos novatos, aqueles que estavam começando, que estavam ingressando, né? Estava entrando na batalha pela primeira vez e tudo. E aí você observa em filmes assim que os novatos, eles têm aquele receio de tirar a vida, eles têm aquele receio de jogar bomba e tudo mais, pensa duas vezes, até hesita, né? Enquanto os veteranos não, os veteranos, os mais velhos, sai matando, joga bomba, atira mesmo, e se matou civil, não matou, não está nem aí, não importa, faz parte da guerra, tudo, né? Então eles vão ficando cada vez mais insensíveis. Então, o que o novato tem aquela preocupação, né? Aquela coisa da sua consciência de estar matando, de tirar uma vida, aqueles que estão há mais tempo, por causa de toda a crueldade que eles já viram ali acontecer, eles fazem isso com a maior naturalidade. Às vezes na TV, não só na TV, né, a gente se informa, a gente ouve falar de pastores, de megas igrejas, e aí você descobre aqueles casos de corrupções, né, de corrupção. Aí você vê, puxa, os camaradas enriqueceram ao custo da fé das pessoas, ao custo da fé das pessoas humildes. Eles se enriqueceram e construíram seus impérios ali, né? Você fala, como é que pode, né? Aí você ouve sobre seitas, citando seitas, como algumas seitas que eu estudei um tempo atrás, que os líderes dessas seitas, eles faziam coisas abomináveis, como por exemplo, tinha alguns que eram pedófilos e levavam as criancinhas e tudo mais, e coisas assim, barbaridades, né? Quando você ouve falar na TV, ou de pedófilos, de estupradores, de assassinos em série, uma pergunta fica na cabeça. Deve ser a mesma pergunta que o novato ele deve pensar quando ele chega no campo de batalha e ele vê os companheiros dele com aquela ferocidade toda. A pergunta é: como que esse camarada dorme à noite? Como que um cara que faz isso consegue dormir à noite? Tanta maldade, tanta crueldade, tanta frieza, e faz essas coisas abomináveis que eu citei aqui. Como que a pessoa consegue deitar e dormir à noite? Como? Como que eles fazem tais coisas e ainda parece que vivem tranquilos? Irmãos, hoje eu quero tratar de um tema um pouco polêmico, um tema difícil, mas enquanto eu meditava nessa mensagem, eu não tinha me tocado quanto esse tema. Eu já sabia que esse tema era importante, mas meditando nessa passagem, nesse tema, e vendo as passagens bíblicas sobre esse tema, eu me dei conta o quanto esse tema é fundamental para as nossas vidas, e eu já devia ter pregado sobre isso há muito tempo, e várias vezes ainda. E eu tenho observado que na vida de alguns irmãos e irmãs, isso não tem sido levado muito a sério. Eu quero falar sobre a importância de uma boa consciência. A importância de uma boa consciência. Será que é um tema importante? Será que vale a pena levar isso a sério? Será que ele tem implicações, digamos assim, reais, práticas em nosso viver diário? É um tema extremamente importante, especialmente para nós cristãos. Isso é fundamental, é essencial para o nosso caminhar cristão.
Mas antes de eu ir para o texto em si, eu quero fazer uma pergunta. O que é a consciência? O que é consciência? Usando uma linguagem simples, a consciência, ela é um alerta, ela é uma luz que acende, uma voz em nossa mente, em nosso coração, que nos avisa quando estamos fazendo ou deixando de fazer o que é certo ou errado. Essa é a consciência. Sabe o que é interessante? Foi Deus que colocou ela lá. Foi Deus que colocou a consciência lá. Tanto em Adão e Eva, quando eles pecaram, vocês viram que a consciência fez eles mudarem sua atitude. A consciência fez com que eles se escondessem de Deus, com que eles fizessem vestimentas para cobrir a sua nudez. E até pessoas descrentes têm consciência. Nós sabemos disso, né? A Bíblia comprova isso. Abre Romanos 2. Romanos 2. Romanos capítulo 2. Olha o verso 14 e 15. Por coincidência, entre aspas, nós falamos sobre esse texto no nosso estudo, sexta-feira. Nosso panorama sobre o livro de Êxodo. Verso 14 diz assim: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. De novo, esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Vamos buscar a Deus em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez na presença do Senhor, queremos pedir a graça do Senhor, queremos pedir a misericórdia do Senhor para as nossas vidas. Meu Deus, nós precisamos da direção que vem da Tua Palavra. Nós precisamos da direção da Tua Palavra. Nós precisamos da graça que o Senhor nos transmite através da Tua Palavra. Essa graça transformadora, essa graça que nos sacode, essa graça que nos coloca no nosso lugar, essa graça que nos ajuda a caminhar. Amado Deus e querido Pai, precisamos do Senhor essa manhã. Na verdade, precisamos do Senhor em todo momento. Pedimos ao Senhor que fale conosco em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Então nós vemos que a consciência, conforme esse versículo, ele dá a cada um a capacidade de discernir o certo do errado. Então a consciência, ela seria tipo um vigia, tipo um policial, que nos ajuda a caminhar direito, a viver com integridade, a nos desviarmos do mal, certo? E como nós acabamos de ler, todos possuem consciência. A questão é que a boa consciência, ela pode ser diminuída, tipo isso aqui, som. Podia deixar esse som e continuar pregando,
Mas ia ficar um incômodo, né? Ia ficar um... Aí você pode ir lá e diminuindo. Eu estou ouvindo ainda, mas está baixinho. Não atrapalha, não incomoda. Mas eu vou ficar toda hora olhando para ele, então é melhor eu ir lá e abaixar de vez. A consciência é assim. Ou você pode ir lá e desligar. Pronto. Pronto. Ela pode ser diminuída como volume, ou ela pode ser simplesmente desligada. Ela pode ser silenciada. Mas às vezes, irmão, ela pode ser, sabe o que? Danificada. Conforme aonde você cresce, conforme aquilo que você vê e aprende, a sua consciência ela pode ser modificada, ela pode ser danificada, ela pode funcionar de forma errada. Você vê pessoas hoje em dia defendendo com tanto ardor a questão do aborto, que ao cometer o aborto, a consciência delas foi tão ensinada que aquilo não é errado, que aquele ser maravilhosamente criado por Deus que está dentro da barriga dela é apenas um amontoado de células, não é um ser vivo, não é um ser humano. Eles não gostam nem que chama de fé, é um amontoado de células. Então aquilo ali pode ser descartado. Uma consciência tão danificada que ela acaba não pesando mais. E aí sabe o que acontece quando você danifica, você muda a consciência? Você não ouve também a voz dela mais. Você não escuta mais. Em segundo lugar, além de falarmos um pouquinho sobre o que é a consciência, é entendermos que a consciência, para início de conversa, a consciência ela está diretamente relacionada, isso falando para nós cristãos, a boa consciência ela está diretamente relacionada com o compromisso do batismo. Falou, pastor, batismo, o que uma coisa tem a ver com a outra? Abre em 1 a Pedro. 1 a Pedro. Pastor, vai com calma, pastor, não força lá. O que a boa consciência tem a ver com o meu batismo, pastor? Né? Não mistura as coisas, pastor. Volta lá para o seminário, pelo amor de Deus. O que uma coisa tem a ver com a outra? 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. A palavra do nosso Deus diz assim: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Assim como o batismo, ele está falando assim, da mesma forma as águas do dilúvio, ele está falando assim, que da mesma forma o batismo em nossas vidas. O que é o batismo? Ele diz, é a indagação de uma boa consciência para com Deus. Quando você aceita Cristo, você é logo convocado a batizar-se. Não no mesmo instante, claro, nós não fazemos isso, mas às vezes até falamos sobre isso. Mas nós levamos as pessoas sobre a importância do batismo. E no batismo, você assume um compromisso. Você assume um compromisso público com a igreja local. Você assume um compromisso público com o nosso Deus. Você assume um compromisso público de andar com uma boa consciência, de viver com uma boa consciência diante de Deus e dos homens. A indagação de uma boa consciência para com Deus.
E aí eu pergunto, por que tem tanta gente que posterga então o batismo? Por que tem tanta gente que vai empurrando o seu próprio batismo, vai empurrando ao infinito e além? Se é algo tão sério, se é uma ordenança. Você aceitou a Cristo pela fé, é ou não é? E você se compromete a andar publicamente, né? Se compromete publicamente a andar em obediência a Cristo diante de Deus e diante dos homens. É por isso que na igreja primitiva, meus queridos irmãos, quando você lê especialmente o livro de Atos, eles não demoravam tanto para batizar os que criam, porque as pessoas entendiam isso. Você vê Pedro em Pentecostes, ele pregou em Pentecostes, e o texto diz logo a seguir que 3.000 pessoas foram batizadas. Não quer dizer que foi no mesmo dia, na mesma hora, mas era um pouco mais acelerado, porque eles entendiam o que significava isso. Eles entendiam que era um compromisso público de andar direito, e não só quando as pessoas estavam vendo, mas eles sabiam que era andar direito diante de Deus, que está vendo quando ninguém mais está vendo. A indagação de uma boa consciência para com Deus. Você vê Pedro na casa do centurião, você vê Paulo na casa do carcereiro de Filipos. Após a fé, sabemos quanto tempo depois, se horas depois, sei lá o que, quanto tempo exatamente depois, eles eram batizados. Assumiam esse compromisso público de uma boa consciência diante de Deus e diante dos homens. E a Bíblia mostra claramente um exemplo muito forte sobre isso. Está lá em 1 Timóteo. Vai lá, 1 Timóteo. Um exemplo bíblico que mostra a seriedade da boa consciência. E este sim é o nosso texto principal. 1 Timóteo capítulo 1, do verso 18 até o verso 20. A palavra de Deus diz assim: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Olha que texto forte. No verso 18 ele fala sobre um combate. Ele diz no final: combate firmado nelas o bom combate. Existe um bom combate. E Paulo, na segunda carta a Timóteo, no finalzinho, quando ele está prestes a morrer, ele fala que existe um bom combate. Ele fala: e eu combati esse bom combate. Todo cristão, ele é um soldado que faz parte desse combate. O combate contra o império das trevas, o combate contra a influência do mundo, o combate pelo avanço do reino, pelo avanço do evangelho, o combate contra a sua própria natureza, contra seus próprios desejos e paixões, o combate contra a sua carne. E Paulo fala que eles esmurravam o seu corpo. Era um jeito de dizer que ele dizia não para si, às vezes até doía, era difícil. A sua vontade é a vontade de Deus, e ele fazia sempre a sua vontade perder. Era um combate, uma luta, uma agonia. E ele fala para Timóteo: combate esse bom combate. Ele fala para ele: é necessário, você não pode baixar a guarda, você não pode desistir. Combata esse bom combate. Ele fala assim, ele combata um bom combate. Olha o verso 19, ele continua: mantendo duas coisas, a fé e a boa consciência. Fé
e boa. Ele poderia ter falado fé e boa doutrina, fé e santidade, mantendo a fé e o, sei lá, poderia ter falado duas coisas. Ele fala manter a fé e a boa consciência, certo? Falou, combate esse combate, mantendo essas duas coisas, fé e a boa consciência. E fé, nós podemos entender o que é fé. É confiar em Deus, né? Crer em Deus. Mas fé também é nossa crença, a lutar pela fé, a lutar pela nossa crença, pelo conjunto de doutrinas que nós cremos, pelas nossas convicções, doutrinas, etc., ensinos bíblicos. Combate mantendo isso, a boa consciência. Duas coisas. E ele continua, porquanto alguns, fala, combate com essas coisas. Ele fala, porque alguns tendo rejeitado, diz o texto, verso 19, tendo rejeitado a boa consciência, né? Tem duas coisas, mas tem alguns que rejeitaram isso. E o que aconteceu ao rejeitar isso? Olha o que o texto diz: ao rejeitar a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ele manda guardar duas coisas, mas quando se rejeita a segunda, automaticamente a primeira vai por água abaixo também. É o que o texto diz, veja você mesmo. Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Meus queridos, se você rejeitar, se você abafar, se você diminuir o volume da boa consciência, como eu fiz ali com o nosso aparelho ali, né? Ou se você ignorar a voz da sua consciência, se você não levar a sério, se você não obedecer a sua boa consciência, você vai naufragar na fé. É o que esse texto está nos ensinando. Veja, ele está falando com crentes. A boa consciência de pessoas do mundo é uma boa consciência deturpada. Tem coisas que eles acham que é certo, que nós vemos biblicamente que é errado. A nossa boa consciência, ela é direcionada pela palavra de Deus. E sabe o que acontece quando isso acontecer? Você nega a sua boa consciência, você não ouve mais. Aí você naufraga na fé. E é o que o verso 20 fala. Você tem permissão, né? Satanás ele tem permissão para se andar na sua vida. Satanás ele tem permissão para pôr a mão em você. Você está entregue a Satanás. Por quê? Porque ao rejeitar a boa consciência, sua fé naufraga. Esse está do jeito que o diabo gosta, no ponto que ele queria. Eu vou explicar isso com mais detalhes. Como eu disse, é um assunto muito sério. Aí você fala, pastor, eu estou achando que é exagero. Isso aí. Se não ligar, só porque a pessoa não liga para a sua consciência, ela vai naufragar na fé. Olha bem se você está achando que é exagero. O que você acha que impede um crente de, por exemplo, colar na escola? De mentir no projeto da escola, de trapacear nos jogos, nos campeonatos, de qualquer coisa, né? De enganar, de mentir, de dar desculpas esfarrapadas no trabalho. O que você acha que impede um crente de fazer isso? O que você acha que impede um crente de revelar segredos dos outros para outras pessoas? De fazer fofocas, acusações sem ter certeza? O que você acha que impede um crente de defraudar no seu trabalho? De não roubar, por exemplo, tempo no seu trabalho lá, né? Um exemplo, você está lá no seu trabalho, o chefe não está vendo, você está lá no celular, no Facebook e tal, conversinha, namorico, no tempo do trabalho. O tempo que o seu chefe está te pagando, mas não tem ninguém vendo. O que você acha que impede um crente de fazer isso? É a sua boa consciência.
O que você acha que impede um crente de não faltar no dia da sua escala, por exemplo, na igreja? De sempre, né? O que impede um crente de estar sempre chegando atrasado? O que você acha que impede um crente de se vestir com indecência na casa do Senhor? A sua boa consciência. Ele tem um compromisso de uma boa consciência. Agora, se você continua achando exagero isso, então tira a boa consciência do crente. Tira essa indagação de uma boa consciência da vida do crente. Tira isso. Aí você vai ver, sabe o quê? Vai ver o crente colando, vai ver o crente mentindo, vai ver o crente enganando, trapaceando, roubando, flertando, cobiçando, né? Fingindo, dando as desculpas mais esfarrapadas, se vestindo igual uma piriguete, não é? É só tirar a boa consciência. Mentindo na hora de preencher o seu valor no dízimo lá. Por quê? É só tirar a boa consciência. É só abafar a boa consciência. Aí você faz e deita e rola. É só você silenciar. E todo mundo pode fazer isso. Com a facilidade com que eu abaixei o volume ali, você pode abaixar também da sua consciência. Ela está falando e você vai: ei, para. Mas é errado isso. Quieto. Não quero saber se é errado. Mas não pode fazer. Está abaixando. Está falando, desliga, pronto. Essa minha consciência me incomodando. Essa minha consciência ficar falando no meu ouvido que eu devo ir lá pedir perdão para o irmão. Essa minha consciência dizendo que eu tenho que ir lá pedir desculpa. Essa minha consciência fica falando que eu tenho que ir lá assumir meu erro. Irrita. Deixa eu desligar ela, que é isso, agora sim. Né? Esse negócio que fica me incomodando. Eu estou lá fazendo a prova, que eu sei que é errado, eu sei que eu não devia, eu sei que eu já li as respostas dessa prova antes, que eu roubei, e eu sei a resposta que eu estou preenchendo aqui, eu sei que é errado, isso não está me incomodando. Desliga. E aí eu faço tranquilo. Eu estou mexendo aqui no celular na hora do serviço e tal, eu sei que é errado. Agora sim. Irmãos, é só desligar, só baixar o volume ali, ó. E aí você vai agir igualzinho uma pessoa do mundo, igualzinho uma pessoa que não tem temor de Deus. Você vai, ignorar a sua boa consciência para você naufraga na sua vida. Essa sua crença que você defende tanto, vai tudo por água abaixo. E seu testemunho de fé vai, naufraga. A palavra que Paulo usa, naufraga, vai por água abaixo. Por quê? Você abaixou o volume. É brincadeira isso? Você entende agora? Porque a gente vê tanto crente fazendo essas coisas, mentindo com a maior naturalidade, com a maior tranquilidade, enganando a esposa, enganando o esposo, tratando mal a esposa, o esposo, tratando a esposa ou o esposo com a maior frieza, com a maior secura, com a maior estupidez, principalmente quando, em casa, quando só está os dois, aí é um dando patada no outro. Por quê? Abaixou o volume da consciência. O Espírito Santo, quando falava através da sua consciência, não faça assim, Por isso que você, é tão fácil o crente fazer igual as pessoas do mundo, ficar vendo lixo na internet, besteira, com a tranquilidade. E ele nem fica com consciência pesada, por quê? Porque ela foi silenciada. E faz besteira, e vê besteira, e fala besteira, e não sei o quê, e está tranquilo. E ele vem para a igreja e canta, e faz aquela cara de paisagem, tudo bonitinho, e participa até da ceia, que é a maior. Por quê? Abaixou o volume da consciência. Os que se tirar a boa consciência do crente, só sobra mentira, safadeza, falsidade, fingimento, desprezo, frieza, maldade. E a coisa vai só aumentando. Então, se você tirar a boa consciência, meus queridos, sua fé vai pelo ralo.
A sua fé vai pelo ralo. Sua crença não significa nada. A sua credibilidade vai, pela sarjeta. E você vai estar, como eu disse, do jeito que o diabo gosta. Porque o diabo tem mais regozijo em tirar o crente do caminho. Ele tem mais regozijo no mau testemunho de um crente do que dos ímpios que não se converteram. Está vendo como o negócio é sério? Como é grave? Ai, pastor, que mensagem mais pesada. O que eu faço então? Eu passo a mão no pecado? Eu ignoro? O que o pastor tem que fazer? Tem que alertar sobre o pecado. O pecado que está sendo cometido. É porque, pastor, é 1, é 2, é 3? Se eu soubesse enquanto eu sei. Graças a Deus eu não sei tudo, senão eu vou ficar louco. De gente que está agindo, e está tudo bem. Está tudo bem. Por quê? Porque a consciência dele foi silenciada, abaixada. E é só desgraça, irmão. Assim como o naufrágio é uma desgraça, é uma tragédia. Crente que silencia sua boa consciência é uma tragédia. É só estrago, é só dor, é só destruição. É triste, 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 triste. É só tristeza na família, tristeza em casa, tristeza interna. É só vergonha em vergonha em vergonha. Negligenciar a boa consciência é destrutivo, irmãos. Destrói igrejas, racha igrejas, destrói casamentos, destrói ministérios. Homens de Deus que negaram a sua boa consciência, fizeram coisas que destruíram. Tão simples, fé e boa consciência. A indagação de uma boa consciência para com Deus. Por fora bonito, mas por dentro. Jesus não usa essa expressão, sepulcro caiado, forte, né? Ignorou a voz da boa consciência, abafou, calou. Eu quero mostrar para vocês que a boa consciência é tão importante, mas ela é tão importante que só essa expressão ela pode representar a totalidade do viver cristão. Olha só, abre em Atos capítulo 23. Atos capítulo 23. Olha o peso disso. Olha a seriedade. Olha a gravidade. Atos capítulo 23. No capítulo 23 de Atos, Paulo ele está comparecendo perante o Sinédrio para se defender das acusações feitas pelos judeus contra ele. Mas olha o versículo 1. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões irmãos, eu tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. Paulo, na hora da sua defesa, a primeira coisa que ele fala é o quê? Irmãos, eu tenho procurado andar diante de Deus em toda a santidade. Eu tenho procurado andar diante de Deus com toda a pureza. Eu tenho procurado andar diante de Deus dentro da doutrina certinha. É isso que ele responde? Não, ele só usa essa frase: eu tenho procurado andar diante de Deus com toda a boa consciência. Porque isso já engloba tudo. A boa consciência engloba a santidade, engloba a pureza, engloba andar conforme as convicções certas, aquilo que você sabe que é correto, que daí a sua consciência de Deus vai estar tranquila. Ele resume o seu andar cristão nessa expressão: uma boa consciência. Veja, ele podia ter usado qualquer
qualquer outra forma. Ele usa essa frase. Irmãos, porque isso já diz tudo. Um outro exemplo. Vira uma página, capítulo 24. Agora Paulo está diante de Félix. Está lá diante de Félix, o oficial romano, o representante do governo romano, está lá, inquirindo de Paulo, esperando Paulo dar a sua defesa. E olha como que ele dá a sua defesa. Olha o verso 16. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Paulo, por que você não falou? Por isso eu me esforço para andar em santidade, por isso eu me esforço para uma pureza de vida, por isso eu me esforço para ser um cristão correto, honesto, decente, que fala a verdade. Por que ele usou isso? Por que ele resolve de novo na sua defesa? Estava sendo julgado. Por que ele usa essa frase, essa expressão da boa consciência, que ele fala consciência pura? Porque a boa consciência resume, irmãos, ela representa a totalidade do viver cristão correto. Você dizer que se você está andando em santidade, em pureza, obedecendo a palavra de Deus, então você dizer, olha, eu estou andando uma boa consciência diante de Deus e dos homens, é uma forma de dizer a mesma coisa. Quando fala que Himeneu e Alexandre da fé e a boa consciência, quando diz que eles negaram a boa consciência, está dizendo que eles disseram não para uma vida pura, eles disseram não para uma vida de santidade, eles disseram não para a integridade, para a verdade, para a sinceridade, ao negligenciar a boa consciência. Eles disseram não, para tomar cuidado com o que eu olho, com o que eu falo, não, para admitir meus erros, não, para falar a verdade, para parar de fingir. Ele disse não, ele silenciou a consciência, não, e aí naufragaram na fé. Meus queridos, nós somos chamados a viver com uma boa consciência diante de Deus e diante dos homens. Nós somos chamados a isso. Chamados. Então Deus vai usar a sua consciência para lhe alertar quando você pecar. Se você tiver feito algo que vai ficar incomodando, você não vai conseguir dormir, vai conseguir descansar. Mas tem gente que descansa que é uma maravilha. Tem gente que justifica, faz erro e se justifica com a maior facilidade e dorme tranquilo. Porque ou ele silencia a sua consciência ou ele engana a sua consciência. Não, mas isso não dá nada. Isso não tem nada demais. Isso não é errado. Os outros também fazem, eu também faço, né? Os outros também vêm, eu também venho, né? Se os outros fazem, eu faço. Não está tudo certo. E aí a consciência, tá bom. A consciência está lá para isso, irmãos. O Espírito Santo usa a nossa consciência para a gente admitir o nosso erro, pedir desculpas, reconhecer, fazer o que é certo, ajudar, se prontificar, parar de mentir, falar a verdade, parar de roubar tempo no trabalho, trabalhar com mais afinco, mais, né? A consciência está lá, o Espírito Santo usando a sua consciência para ti. Sério. E você vê que no texto que nós lemos, Paulo ele diz assim, por isso também me esforço por ter sempre uma boa consciência pura diante de Deus e dos homens. Ele diz, eu me esforço. Olha a palavra que ele usa. Por quê, meus queridos? Porque não é fácil, é uma luta. Lembra no versículo 18, 1 Timóteo 1?
Ele fala de um bom combate. É uma luta, é difícil. Não é algo fácil. É uma luta interna para fazer o que é certo. E você fica lá, eu vou, não vou, e ajo, não ajo. É uma luta. Você fica naquele... É uma luta, é uma agonia. Porque o tempo todo nós somos tentados a pecar. É ou não é? Quando nós fazemos as nossas decisões erradas, nossas ações, atitudes erradas, é uma luta para manter a boa consciência, consciência limpa, consciência pura. Mas é a boa luta. O problema é quando cessa a luta, entenda isso. O problema é quando você cessa a luta. Você está fazendo e não sente mais. Você está fazendo e não liga mais. Viver com uma boa consciência é viver em santidade, andar do modo digno do Evangelho, como Paulo diz em Efésios 4. Não é fácil, mas necessário. Não é fácil falar sempre a verdade, é? É fácil de se desculpar? É fácil admitir o erro, irmãos? Fala a verdade, é fácil você buscar reconciliação? Irmão, se fosse fácil. É fácil suportar uns aos outros em amor? É fácil perdoar, esquecer? É fácil escolher sempre o que é justo, honesto, verdadeiro, de boa fama, louvável? Não é fácil. Requer esforço, requer disciplina, requer perseverança, mas é necessário, é essencial, é fundamental. E esse é o trabalho da boa consciência: nos alertar, nos avisar, nos incomodar quando a gente errar, quando a gente pecar, quando a gente escolher o mal. Se a sua consciência não te incomoda mais, essa doença é mais grave do que você imagina. Se você não está nem aí mais quando você peca, você ofende, você é grosso, estúpido e tudo mais, essa doença é mais grave do que você pode imaginar. Você está a um passo do naufrágio na fé. Se você vê besteira e lixo escondido e você dorme tranquilo e vem para a igreja como se tivesse acontecido nada, participa da ceia, então zen, a sua doença, olha, não sei nem se ela tem cura, e a tendência é só se agravar, como um câncer, vai tomando todo o corpo. Agora, se não é fácil obedecer à boa consciência, sabe o que é fácil? O fácil é desobedecê-la, o fácil é abafá-la, o fácil é tampá-la, o fácil é ignorá-la. Isso é fácil. E a gente aprende a fazer isso com a maior rapidez, com a maior agilidade. E sabe, quanto mais você fazer isso, que é ignorar a sua consciência, menos você vai ouvi-la. Quanto mais você ignorar a voz dela, menos ela vai chamar a sua atenção. Quanto mais você abafar, menos o som dela você vai ouvir. Lembre-se, ela está lá para te ajudar, ela está lá para te direcionar, ela está lá para mostrar, você saiu da rota, opa, obrigado, estava quase incurado. Ela está lá para te, não é por aí o caminho, não é desse jeito, não é assim que o Senhor quer que a gente viva, isso desagrada ao Senhor. Irmã, ela está lá para te lembrar, mas se você ignorar ela vai ficar falando, não é aí. Eu tentei avisar, mas ele não ouviu minha voz, aí caiu. Vai ser assim. Você nem vai lembrar que tem uma consciência. Agir igual um descrente, igual um incrédulo, tá bom? Então vocês lembram dos exemplos que eu dei no começo da mensagem? Aquele tipo de pessoa que comete aquele tipo de coisa. Daí você fala assim, como uma pessoa dessa dorme à noite? Pois é. Ignora a sua consciência para você ver.
Vai ser pecado após pecado, você vai sentir nada. Uma mentira após outra mentira, uma mais grave mentira, e você nem vai achar que é mentiroso. Você vai ser um enganador, um safado, e vai achar que é crente ainda. Vai querer discutir Bíblia com os outros ainda, na maior cara de pau. Vai ficar só olhando erro dos outros. Olha a irmãzinha ali. Nem te conto, né? Só, mas você não vai enxergar o seu próprio pecado. Vai estar tão cego, e a coisa vai endurecendo cada vez mais. Seu coração vai ficando cada vez mais duro. E você vai fazer coisas, depois não vai ter maior, vai estar aqui na frente, vai estar ajudando na ceia, servindo a ceia, cantando, pregando, tocando, participando, evangelizando, e não vai estar sentindo nada, vai estar tranquilo, porque o coração foi endurecendo para o erro. É a gente que escolhe se vai abafar a consciência ou não. E ainda você vai dormir igual um anjinho, né? Com aquela musiquinha de ninar, bem suave, cheio de estrelinhas no teto, nuvenzinha, né? Você com seu pijaminha do Snoopy, bem tranquilinho, né? Os queridos, isso é muito sério. É por isso que Paulo fala de pessoas assim em 1 Timóteo capítulo 4. Olha só. 1 Timóteo capítulo 4, ele fala de pessoas assim. Ele fala no capítulo 4, versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Cauterizada. A consciência ela já está cauterizada. Ela já está insensível, ela não sente nada. E essas pessoas ensinam mentiras e muitos homens caem nas mentiras dela. Olha o tipo de pessoa. Jesus fala de pessoas assim também. Olha em Mateus 15. Mateus 15. Pessoas que você não acredita que faz o que faz. Olha o que Jesus diz no capítulo 15 de Mateus. Está falando sobre as pessoas que taparam a voz da sua consciência. Mateus capítulo 15, olha o verso 7 e 8. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Esse é o tipo de pessoa que nega a sua consciência. Com a boca professa Deus, mas o coração está longe, está duro, está frio, está insensível. É um coração que não se dobra diante da palavra do Senhor, que não se humilha, que a palavra vai para ele, mas ele, o coração dele ricocheteia, né? É para o outro, não é para mim. Eu não. O coração duro, né? Peito de aço. Jesus fala: olha, já foi profetizado pessoas assim. Grave, né? Grave. Pedro também fala de pessoas assim. Judas fala de pessoas assim. Até Ezequiel fala de pessoas assim. Quer ver Ezequiel, por exemplo? Vamos lá. Ezequiel 33. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel. Vamos lá. Ezequiel 33. Ezequiel fala, ele fala no capítulo 33, olha o verso 31 e 32. Diz assim a palavra de Deus: pois eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras,
mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem a voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Esse tipo de pessoa que sabe o que é certo, que tem uma boa fé, boas convicções, mas a consciência, Deus está alertando o povo através de Ezequiel. O povo está assim, ó: fala, Deus, amém, Jesus. Mas saiu da porta para fora, não mudou nada. O texto diz: falam de amor, que lindo, não devemos nos amar, ser mais unidos, uma coisa linda, mas a sua boca, a sua palavra, saindo ali, cai no erro, cai no pecado. Uma consciência cauterizada, irmãos, não percebem. Irmãos, isso é muito grave, é muito sério. É o mal da igreja atual, que você vê as pessoas fazendo coisas assustadoras aí fora, e levantando a bandeira de que é crente, de que é evangélico, e está tudo bem. A pessoa se converte, e depois vai posar lá na revista de nudez lá, está tudo bem, porque a consciência não pesa, não dói, opa, isso não é certo, agora eu sou uma nova criatura, isso é errado. A consciência não fala. Tantos artistas, a gente se converte e fala assim: melhor que não tivesse falado que se converteu do que falar e fazer essas coisas. Uma consciência cauterizada, uma consciência ignorada, uma consciência desprezada. Agora vamos lá, né? Caminhando para o final, então, finalmente, pastor. Finalmente. Caminhando para o final. Você quer levar a sua consciência a sério? A partir de hoje eu quero levar minha consciência a sério. Bom, se você quer levar a sua consciência a sério, primeiro eu vou dizer para você que não é fácil. Mas se você entendeu a importância disso, a seriedade disso, e a partir de hoje você fala: não, eu nunca mais vou ignorar a voz da minha consciência. Então entenda uma coisa que não é fácil, não é simples, é uma luta. É uma luta, requer esforço, requer humildade, requer submissão ao Espírito Santo de Deus. Fácil? Você acha que a nossa carne vai aceitar isso tranquilamente? Não, não vai. Além disso, nem sempre é prazeroso. É ou não é? Claro que não. Dar ouvidos à sua consciência nem sempre é prazeroso. Você vai dizer não para as vontades da sua carne muitas vezes, para os prazeres da sua carne, para os seus desejos, para o seu querer. A minha vontade era esfregar na cara dele isso e aquilo. A minha vontade é a sua vontade, daria um prazer para você, mas o Espírito Santo, através da consciência, fala: não. Você, em obediência ao Espírito Santo, não vou fazer, não vou responder, não vou revidar. Embora seria um gostinho na boca bom, mas eu não vou fazer isso por obediência ao Espírito Santo de Deus, que está falando pela minha consciência. Sabe, e o fato de você obedecer à sua consciência, meus queridos irmãos, como diz, não é prazeroso, porque você muitas vezes vai ser a minoria. Eu lembro quando, no primeiro ano, a Isabela contando, quando falavam aquelas coisas na escola dela lá, e só ela e o Johnny levantavam a mão, só ela e o Johnny discordavam. É prazeroso você ser a minoria? Nem sempre. E além disso, obedecer à boa consciência traz consequências, ou não é? Traz a gozação dos colegas, porque você está fazendo o que é certo. Enquanto os colegas estão lá, o chefe não está, eles estão lá, tudo bagunçando, você está lá certinho. Olha lá o puxa-saco. Tem câmera aqui não, colega, pode parar. Você vai ter que aguentar. E aí a pessoa sobe de cargo, cresce, é promovido no emprego. Sabe o que eles vão falar? Porque é um safado de um puxa-saco, esse crente. Por isso que ele subiu de cargo, por isso que ele foi promovido. Porque ele é assim com o chefe. Não, ele estava apenas obedecendo a consciência dele e trabalhando direito, como ele é pago para fazer. Ele foi escolhido na escola número 1, porque aquele dia da professora não, porque ele fez a parte dele, estudou, se esforçou, foi correto, não colou. E as pessoas vão zombar de você. Então a gozação, colegas da escola, no trabalho, isolamento.
E quando você quer fazer o errado, o certo, e todo mundo quer fazer o errado, você acaba ficando excluído, você acaba ficando sozinho. Consequências de fazer o que é certo, de obedecer à boa consciência. É ou não é? E você perde certas vantagens, né? Aqueles que dão um jeitinho, aqueles que dão uma enganadinha, uma mudadinha, eles conseguem certas vantagens que você não vai ter, que você está obedecendo à sua boa consciência. Você tem um compromisso de uma boa consciência diante de Deus e dos homens, tá bom? Além disso, aquela luta que não acaba consigo mesmo, uma luta que não te dá sossego. Está vendo? Querer obedecer a boa consciência. Mas você verá o quanto você carece da graça de Deus. Isso é tão bom. Da sua consciência te mostra: olha, Deus, olha o quanto eu sou irritadiço. Deus, o quanto eu demoro para confiar no Senhor. Deus, o quanto eu estou ansioso. Olha, Deus, o quanto eu tenho dificuldade de perdoar aquele irmão. Olha como eu preciso da sua graça, Senhor, preciso do seu perdão, que o Senhor transforme o meu coração. A boa consciência faz isso. Ela mostra para nós, olha o quanto nós estamos longe do padrão de Deus, para a gente buscar a graça do Senhor. Isso é maravilhoso. Sabe, você viverá uma vida autêntica, uma vida pura, não de fingimento, não de enganação, porque a sua consciência não vai deixar. Você viverá uma vida tranquila, sabe, sem aquele peso de ser pego, de ser descoberto. Por quê? Porque você está andando diante de Deus com uma consciência pura, diante dos homens também. Não tem do que temer, não tem o que preocupar. Você está tranquilo, você anda direto, anda correto, está tudo honesto com você. Consciência tranquila. Olha que beleza, como é bom saber disso. É ou não é? Você experimentará a paz, a maravilhosa paz que o Senhor concede àqueles que andam na luz da sua palavra, aqueles que obedecem à direção da consciência guiada pelo Espírito Santo. Você vive em paz, irmão. Você vai, você explica, você fala a verdade. Os outros não vão gostar? Não vão. O que você vai fazer? Mas você tem paz. Eu fiz o que era certo, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu estou em paz. E olha que legal, você crescerá, você vai crescer em caráter, você vai crescer em credibilidade. Aquele ali tem palavra, aquele ali honra a sua palavra, aquele ali tem compromisso. Você cresce. Aquele ali não fica dando desculpinha sarrapadas, ele faz mesmo, fala a verdade. A verdade em amor, mas fala a verdade. Dá para confiar nele, dá para apostar as fichas nele. Você cresce em maturidade. Cresce, irmãos, olha as vantagens. Cresce em maturidade. Não é mais aquele crente que tem que ser disciplinado por coisinhas infantis que já era para ter aprendido, coisinhas bobas que você já ouviu 1000 vezes. Você está lá caindo naquela mesma coisa. Você já amadureceu. Você parou de cair naqueles pecadinhos bobos e tolos que só te trazem vergonha, porque você está crescendo em maturidade, você está obedecendo a voz da consciência. Você sabe que é errado, você já freia. Deixa eu parar por aqui que eu sei que é errado, né? E olha só que interessante, a pessoa que obedece a consciência, ela cresce em paciência e em mansidão, porque ela sabe a luta que ela tem contra o pecado, contra as tentações, e ela tem mais paciência com os outros. Eu sei que não é fácil, eu sei como é difícil fazer o que é certo, eu sei como é difícil pedir perdão, reconhecer o erro, porque ela tem essa própria luta, essa dificuldade. Mas ao obedecer a palavra de Deus, ela se torna mais mansa, mais paciente com os outros. E tem uma leveza de espírito, irmãos, que não tem preço. Essa leveza de espírito que te dá para você saber que você está obedecendo a voz da consciência, guiado pelo Espírito Santo de Deus, isso não tem preço. Isso é maravilhoso, tá bom? Ou seja, vale a pena. A expressão vale a pena significa o esforço, a recompensa compensa o esforço. Vale a pena, tá bom? Comprometimento de viver uma boa consciência diante de Deus e dos homens. Então, se você tem abafado a voz da sua consciência, se você tem ignorado os seus avisos, seus alertas, o seu direcionamento,
E por causa disso você tem vivido uma vida de hipocrisia, de fingimento, um teatro cheio de malandragens e enganos, uma vida sem reverência, uma vida com safadezas, coisas ocultas, segredos, sabe? Uma vida de intrigas, relacionamentos destruídos, frieza, insensibilidade com a palavra de Deus. Se você tem vivido assim, olha o que eu quero falar para você, que há esperança em Jesus Cristo, porque há esperança para mim, há esperança para você também. O mesmo Deus que pode me ajudar, pode ajudar você também. Pode. Não tem caso perdido para o Senhor. Ele pode mudar e Ele pode restaurar. Eu queria ler 2 versículos antes de nós encerrarmos. Olha Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, no verso 9 ele fala assim, e isto é uma parábola para a época presente, segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Aqui em Hebreus, o autor de Hebreus está fazendo uma comparação entre os sacrifícios antigos e o sacrifício de Cristo. E aqui ele fala, olha, com relação aos sacrifícios antigos, ele fala, olha, ele tem a sua função, mas ele não é poderoso para purificar a nossa consciência. Ele é ineficaz, o texto diz, para aperfeiçoar aquele que presta culto. Só que daí não acaba por aí, aí você vai para o verso 14. Aí ele diz, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos o Deus vivo. Aquilo que os sacrifícios do Velho Testamento não puderam fazer, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz pode, meus irmãos. Ele pode nos ajudar a andar com uma consciência pura, uma consciência tranquila, ao lembrar do que o Senhor fez por nós, ao pensarmos no quanto nós fomos amados, ao pensarmos no preço pago pelo nosso pecado. O sangue de Jesus, ele pode purificar nossa consciência. Nós cantamos, somente o seu sangue nos dá plena paz. Plena paz. O Evangelho nos ajuda a viver diante de Deus com uma boa consciência. Lembrarmos, o meu Salvador morreu pelos meus pecados. O meu Salvador morreu para que eu não vivesse como um pilantra, um sem vergonha, um safado, um mentiroso, um fingido, um hipócrita. Ele morreu para que eu viva em sinceridade, para que eu ande em sinceridade. O seu sangue lavou os meus pecados. O seu sangue lavou todos os meus pecados, me purificou. É inadmissível andar ainda nesses pecados. É inconcebível. Olha o que o sangue de Jesus faz com a gente. Ele fala com a nossa consciência. Ele nos mostra, olha o quanto que eu fui amado, olha o quanto que eu fui perdoado, olha o tamanho da graça que eu recebi. Percebe por que o autor de Hebreus diz que esse sangue, ele é poderoso para nos purificar? E o final do versículo 14 fala, para servirmos ao Deus vivo. Aí que a gente consegue servir ao Senhor. Lembra que foi pregado quarta-feira? Lembra? Salvação, santificação e serviço. Lembra da santificação? Uma vez santificados pelo sangue do Senhor, andando com uma boa consciência, tranquilo, por saber que nós não estamos andando no pecado, aí a gente pode servir. Lembra? Porque quem é desqualificado aqui não pode servir. Quem cai aqui não serve. Naufraga aqui, igual esse aqui. Falhou aqui, só que
por água abaixo. Mas o sangue de Jesus muda isso. Muda tudo isso. O sangue de Jesus pode purificar a sua consciência ainda hoje. Pode purificar o seu coração. É o mesmo sangue. É o mesmo amor. A mesma graça. A mesma purificação. Conforme João diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que viver uma vida numa consciência torta, uma consciência endurecida? Por que continuar vivendo uma vida dizendo não, porque é certo, porque Deus quer de você, aquilo que Ele está te mostrando pela sua consciência? Se nós temos o sangue de Jesus que nos perdoa, que nos limpa, que nos purifica, que nos mostra o quanto nós somos amados, que nos mostra o preço do nosso pecado, por quê? Por quê? Por que continuar no erro? Por que continuar num teatro espiritual? Por que, irmãos? Se nós temos um tão precioso sangue, que nos dá plena paz, do Cordeiro de Deus que a vida nos traz. Então eu quero te fazer um convite, você que está me ouvindo, um convite bem simples. Por que não se humilhar diante do Senhor e renovar o seu compromisso com Ele? Aquele compromisso que é feito no batismo, compromisso de uma boa consciência diante de Deus, a indagação de andar com uma boa consciência diante de Deus e dos homens. Por que não deixar para trás e começar do zero de novo? Deus, eu tenho andado errado diante do Senhor, diante das pessoas, eu tenho abafado a voz da minha consciência. Por que não hoje, meus irmãos, renovar o compromisso com o Senhor, esse compromisso tão precioso? Pai querido, Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Nós sabemos, ó Senhor, e o Senhor sabe, quanto nós estamos distantes da vontade do Senhor, quanto nós temos andado em pecado, e nós temos ignorado esse pecado, nós temos tampado a voz da sua consciência no nosso coração, e vivemos uma vida fria, uma vida fingida, uma vida sem sinceridade, sem pureza, por causa disso. Amado Deus, purifica a nossa consciência, Senhor, de obras mortas, conforme diz o texto de Hebreus. Purifica, Senhor, para que nós possamos servir ao Senhor de verdade. Amado Pai, nos ajude, Senhor. Ajuda para que essa mensagem, Pai, fale ao coração da Tua igreja, fale ao meu coração, para que a gente pare de brincar de ser crente. Deus, para que a nossa igreja não naufrague na fé, Senhor. Nos ajude, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém.